isso mesmo, Padre Henrique. Olha quem está aqui, Alô, que alegria. você. Bom dia, sua bênção. Bom dia, tudo bem, Jéssica, Frei? Deus te abençoe. Como é que você está? Graças a Deus, Como tudo é que bem. Tá o Francisco? Muito Tá bem, tá crescendo. Francisco já graças a Deus. está, né? 6 meses, 6 Padre. meses, assim, que maravilha. Que você já Frei, louvado, olha, né? o tempo vai passando tão rápido, né? E a gente, assim, vai sentindo essa presença de Deus, assim, é um estado de graça É mesmo. bonito demais. Mas quero completar esse bom dia ao Padre Henrique, bom dia ao Juninho, super time que está aqui e a você que está em casa sempre nos acompanhando. Hoje, você viu que eu vim de azul? Eu vi, Frei, porque esse mês é um mês bonito, que nós começamos lá no início, né, com uma conscientização, algo muito importante que a gente tem que trabalhar todos os dias na nossa mente e no nosso coração. Novembro Azul é a prevenção do câncer de próstata, Isso. mas também temos o Abril Azul para uma realidade também muito importante, por isso que nós trouxemos hoje aqui uma grande amiga nossa, psicóloga, a Bruna Ronda. A Bruna também, Jéssica, ela vive com esta realidade, né, que é justamente o tema de hoje, que é o transtorno do espectro do autismo, que é o tema que a gente vai abordar nesse Abril Azul. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço vocês mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. Falando desse assunto tão importante realmente, né, no dia 2 nós tivemos o dia de conscientização do autismo. E assim, é muito importante a gente abordar esse tema. Nesse mês todo, está sendo falado muito em escolas, está sendo falado muito abordado nas TVs, nas rádios. Então é muito importante estar trazendo aqui para vocês também. A primeira pergunta, Bruna, é assim, como é que a gente tem que se dirigir? Porque não é doença, é um transtorno. Como é que a gente também quer aprender, a gente está aqui num grande veículo de comunicação, a gente quer aprender a falar o correto, né? Para não agredir, para não diminuir, para também aprender essa linguagem hoje que seja cada vez mais inclusiva e respeituosa. Justamente. Há um tempo atrás, nós tínhamos a nomenclatura do autismo, então assim, era a única, então todo mundo já associava autismo com aquela criança ou aquele adulto que era cheio de estereotipia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Tá. De um tempo pra cá, foi colocado no nosso DSM, que é o nosso Manual Diagnóstico de Doenças, o TEA. E o que significa o TEA? Então, hoje vocês vão se familiarizar muito com isso. A TV, a rádio vai falar muito sobre o TEA, que aí é uma sigla que significa transtorno do espectro do autismo. Seria transtorno do espectro do autismo porque hoje? Porque hoje nós temos 3 tipos, né? Nós temos o autista leve, o moderado e o severo. Então, o espectro, por quê? Nós vamos tentar imaginar uma escala de cores, tá? Que nós vamos iniciar da cor branca e nós vamos até a cor preta. Para chegarmos até a tonalidade mais escura, nós vamos ter ali um tom de cinza, um cinza mais escurinho e até chegar no mais grave. Então, por isso a gente chama de espectro. Então, nós temos o leve, que essa criança, quando é diagnosticada, ela tem o acesso, ela tem dificuldade na fala, na socialização, mas ela consegue viver tranquilamente em qualquer ambiente, numa escola regular. O moderado também tem uma certa dificuldade na fala, na socialização, só que ele é com muitas estereotipias e aí ele precisa de mais ajudas de profissionais. E o severo, que daí ele tem, além de ter todas as estereotipias, ele tem a dificuldade da fala. Ele não consegue, então ele precisa de ajuda dentro de casa para fazer pequenas coisas. Então, por isso, hoje a gente trata de espectro, que é essa escala que vem do leve, do moderado e do severo, que é o caso mais grave. Transtorno. Então, transtorno. TEA. Não é doença, gente. Não é doença. É um transtorno. Então, é importante a gente saber disso. Agora, você disse sobre a criança que começa a falar. A criança que ainda é um bebê, é possível a gente descobrir que tem o transtorno? A gente, geralmente, o diagnóstico vem com seus 2, 3 aninhos. Assim, o diagnóstico certo, mas já é possível a gente detectar pequenos sinais já ela bebezinha. Por quê? Um bebê, quando você vai amamentar, você vai passar por isso, você vai ver a troca do olhar. Como é fantástico na hora que você está no colo e você ter a troca do olhar com aquele bebê. Ele te olha, você brinca com o chocalinho, ou então tem algo no berço que faz barulhinho, que tem luz, ele vai focar naquilo ali. A criança que nasceu com transtorno do espectro do autismo, ela não tem o contato visual.
Então, não tem um foco, ela não olha para você, ela desvia. Ela tem o olhar, isso aí depois, né? Quando a gente já está diagnosticado, tem o olhar lateralizado, ela anda na pontinha do pé, daí isso quando já começa a andar. E a gente sempre fala, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo está sempre na primeira infância, que é ali, do nascimento mesmo, a partir do momento que tem esse vínculo de mãe e filho. É sempre do nascimento, ou seja, antes não, no ultrassom não. Eu vou tocar nesse assunto. Tá. E a primeira infância que vai do nascimento até os 6 anos. Certo. Você me perguntou anteriormente, agora você soltou um comentário de que não é uma doença. Não é uma doença, é um transtorno. E é um transtorno que ele difere de uma criança com Down. Você, quando vai ter uma criança com Down, você já sabe. Porque na ultrassom, são vários exames que são pontuados. No ultrassom, às vezes, é um ossinho aqui nasal, que tem uma diferençazinha. Sim. Se eu não me engano, algo na coluna cervical também. Né? Aquele isso, exame que translucência no cal, exato. Ela sabe tudo. Né? Tô aprendendo. Exame agora, ela sabe tudo. Justamente. Então, você vai ter esse bebê sabendo que ele tem a síndrome de Down. Diferente do autismo. O autismo você não consegue diagnosticar durante o seu pré-natal, durante a ultrassom. É somente depois. E depois que vai dando alguns indícios. Então, com 1 aninho, a gente tem muita mania de comparar, né? Nossa, o meu sobrinho tem 1 aninho e o meu filho ainda não anda e o sobrinho já anda, o sobrinho já está balbuciando. Me corrija, porque eu vou colocar aqui uma expressão até mesmo para você dizer, não se fala assim. De repente, a pessoa, ela tem um transtorno de espectro autista, mas assim, nossa, parece que nem é autista, Não é correto dizer isso. Não, jamais. Jamais, mas infelizmente é o que a gente mais escuta. A gente escuta isso direto. Eu mesma, a hora que eu falei que eu viria pra cá, e aí mandei umas fotos, e aí eu mostrei umas fotos pra minha família, que às vezes nem sabe muita coisa sobre isso. Bruna, mas ele não parece, não aparenta. Ô, Jéssica, ela é a mãe do Leonardo que vive essa realidade. Exatamente. Olha lá, tá o Leonardo. Cadê a foto? Tá lindão, olha que lindo, gente. Lindão. É o Leonardo. O moço, qual a idade? Ele fez 14 semana passada. Que lindão, hein? Que Parabéns lindo, por ele. parabéns. E saúde e paz sempre. Nossa. E como que foi pra você? Também tem a questão da aceitação dos pais. Como foi pra você, pro pai, né? A família. Aí eu fico... Você sabe que eu falei pro meu marido que, embora eu seja psicóloga, embora eu já tenha passado, né, 13 anos, porque eu diagnostiquei com 3, então foram 10 anos, quando eu mexo nesse baú, ainda mexe comigo. É o momento que eu tenho que olhar, porque foi o momento mais difícil da minha vida até hoje. É o primeiro filho? Ele foi o primeiro... Agora eu tô com 3. Mas ele foi meu primeiro. Então, assim, pra mim, tudo era normal. Sim. Ele não tava falando com 3 anos e era normal. Ele brincava de forma diferente com um brinquedo, um carrinho. Ele só rodava, girava. Mas pra mim, gente, eu não tinha um parâmetro de comparação. Então era normal. Mas o diagnóstico, você tocou no assunto do diagnóstico, essa é a pior parte para um pai, para uma mãe. Eu acho que mais para a mãe. A primeira coisa é a culpa. Eu me culpei demais. Eu achava que era culpa minha. Onde eu errei? O que eu fiz? Entendeu? E assim, eu me culpava, é o que eu até costumo falar, usar esse termo, a gente passa por um luto. Por que é passar por um luto? Por causa disso, vai dar o gancho do que eu tinha comentado agora há pouco. Você faz uma ultrassom e tá tudo certo. Seu pré-natal tá normal, você vai ter uma criança super que vai se desenvolver legal e tal. Quando você recebe o diagnóstico, você precisa matar aquela criança que se idealizou. Aquele conceito. Não é o conceito daquilo. Ele vai fazer faculdade, ele vai fazer isso. Não que ele não vá, eu vou contar a história dele para vocês aqui. Mas assim, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, como é que vai ser minha vida? Por onde eu vou? E eu recebi o diagnóstico de uma forma mais agressiva, sabe? A maioria, assim, da parte da medicina, eu sei que é deles. É chegar e falar, olha, você tem uma criança que, na época que eu recebi o diagnóstico, é autista. É autista, tá? E eu falei, mas... E eu queria resposta. Como é que ele vai ser? Como é que ele vai desenvolver? Como é que vai ser a vida dele? Ele vai fazer faculdade? Aí o médico falou pra mim, eu não sou Deus pra te responder isso. E aí teve um momento que eu olhei pra mim, eu virava madrugada estudando sobre o assunto. Eu já estava no início da faculdade de psicologia.
Foi ele que me levou para essa coisa da infância, desse mundo de que eu só trato criança autista no meu consultório também, né? Então, hoje eu estou falando como profissional e como mãe. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, gente, eu só tenho uma saída. É eu fazer de tudo para essa criança desenvolver da forma melhor que ela pode, para ela ter todo o acesso que toda criança que não tem, uma criança típica, que a gente fala, né, que nem eu sou uma mãe atípica, então uma criança atípica de uma criança típica. Eu falei, eu preciso que ele se desenvolva, que ele tenha uma vida brilhante. Por que, me desculpe aqui, por que uma criança com TEA, ela se desenvolve mais numa área? Você até eu estou introduzindo assim, por que tem uns especialistas em Fórmula 1, em futebol, sabem tudo com detalhe assim, por que esse foco num tema e nesse tema eles jogam a vida ali? É isso que a gente fala, é uma das características de quem está dentro do quadro do transtorno do espectro do autismo. Eles têm uma habilidade brilhante em determinada área. Uns em desenho, que é o caso do meu filho, Mostra, que nós gente, por favor, todo mundo querendo ver. O tempo tá voando. Ai, é verdade. Foi bem recente, esse daqui foi... Não, esse foi de 2022. Deixa eu segurar Jéssica, aqui, por mostra, favor. Jéssica, deixa eu Gente, mostrar olha isso aqui, é um artista. Ele é um artista, viu? Olha Leonardo só. colocou o nome dele aqui, Tá todo aqui, bem olha que escrito. Olha que lindo, coisa gente. linda. Olha a letra, gente. Que isso. Tem foto dele desenhando, lá, olha ó, ali. gente, ó. Essa foto. Isso aqui, vamos lá para o Egito, ó. Vamos pro Egito com o Super Leonardo. Olha só que maravilha, gente. Olha lá. Que coisa mais incrível. linda. E a perfeição. E ele não fez curso nenhum. Nenhum. Isso aí é dom mesmo. Dom. Ele descobriu, né, que eu viria pra cá. Aqui ao contrário. Aí... Olha, gente. Meu Deus do céu, olha aqui, isso aqui. Isso. Coisa mais linda, mostra. Jéssica, por favor, gente. Olha aqui, ó. Homenagem a todos os devotos da Mãe Aparecida, Olha feita só. pelo Leonardo. Esse foi Então, feito olha que agora. coisa linda. Agora, olha só. Foi. Olha a Coisa riqueza mais de linda, detalhes. gente. Poxa vida, parabéns assim por ele, né? Verdade, parabéns e assim, muito obrigada por estar sempre aqui Poxa, conosco. né? Obrigado por tua emoção. Desculpa, né, me emocionar, mas é Imagina, não inevitável. Nossa, imagina, nós agradecemos. É isso que a porque gente precisa que o Brasil se emocione também, Verdade. ao não julgar, não criticar, não Exato. condenar, não achar defeito, não fazer bullying, acima de tudo, acolher. Acolher. Né? Porque tem a questão da comunicação, do comportamento, da interação social, mas acolher e ajudar os pais. Tem grupos de apoio também para isso. Sim. Tudo mais, né? Obrigado, Sandra. Eu aqui agradeço, Bruna. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Volte Nossa, sempre um sempre. prazer estar com vocês aqui. Para nós também. Parabéns uma mais uma honra. vez pela vinda aí do Francisco. Obrigada, obrigada. E gratidão, E eu quero te gente. acompanhar.